Olá, querido amigo, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje estamos na lição número 7, Jesus e os necessitados. Então você viu que já percorremos aí toda a nossa temática no Antigo Testamento, nos Salmos, nos Profetas, no Êxodo ali, no Gênesis, e agora chegamos ao Novo Testamento. E aqui, a abertura dessa lição começa com Maria. Ora, por que começa com Maria? Maria, mãe de Jesus. E aqui tem um detalhe na escolha de Maria. Por que Maria foi escolhida? Porque Maria era uma pessoa humilde. Maria era serva. E a ideia é de que Deus passou os poderosos, saltou os importantes e escolheu uma pessoa humilde, Maria. Então, ela faz uma poesia, um cântico, por causa do anúncio do anjo, e nós podemos acompanhar isso em Lucas, capítulo 1, verso 46 a 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Olha que ela diz, Deus contemplou na humildade da sua serva. E agora, no verso 52, ela diz assim: derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu de vazio os ricos. E aqui a lição, no rodapé, fala assim, olha, se a igreja deve ser uma expressão do reino de Deus, ela desempenha bem a função de exemplificar o reino invertido descrito por Maria. Será então que nós temos que tomar os bens dos mais abastados e distribuir aos pobres? Será que é esse o evangelho aqui de Maria? Será que é isso que a Bíblia está querendo dizer? Olha, eu vou ler de novo o verso. Encheu de bem os famintos e despediu vazio aos ricos. A ideia não é uma revolução socialista ou comunista. A ideia aqui é de que aqueles que estavam ricos em posses, aqueles que estavam ricos em saber, os escribas, os fariseus, não reconheceram a simplicidade das escrituras, eles complicaram demais, eles fizeram teologia demais, eles filosofaram demais. E quando Jesus veio de uma mãe que eles não esperavam, que veio de um lugar, Nazaré, onde não podia sair nada bem, nada de bom, esposa de um carpinteiro, e agora o Messias, ele é uma pessoa pobre, isso confundiu o saber, porque Cristo veio para confundir as coisas sábias segundo o mundo, não a verdadeira sabedoria, não a verdadeira ciência. Então, como nós devemos fazer hoje? Qual que é o critério? Então nós vamos agora boicotar todo mundo que é rico, todo mundo que tem estudo, todo mundo que tem doutorado, e agora será o governo dos menos abastados. Será que é isso? Não. O foco da lição é mostrar que Deus se agrada dos servos, dos humildes. E humildes de espírito não quer dizer a pessoa que não tem dinheiro. Humildes de espírito não quer dizer que você vai andar mal vestido. Humildes de espírito é aquela pessoa que se submete inteiramente a Deus. Lá em Provérbios 3,5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Assim era Maria. Deus escolheu Maria porque ela se submetia totalmente, ela era totalmente submissa à vontade de Deus e foi a melhor mãe que Deus pôde encontrar para cuidar de Jesus. Então, existe uma recompensa para os humildes na próxima vida, é verdade. Mas existe uma recompensa para os humildes aqui. O critério da igreja não é ficar olhando classe social, o valor do carro, se é preto, se é branco, orientação sexual, não tem nada disso. A igreja precisa olhar quem é servo, quem quer servir, quem quer trabalhar e quem quer submeter a sua vida às instruções da Bíblia e do Espírito de profecia. Esse é o critério da igreja e Maria passou nesse critério. Muitas vezes os menos abastados são mais servos do que os mais abastados. Isso é de se notar. Porém,
como nós olhamos o exterior, geralmente estamos dando mais valor para quem tem aparência exterior e não para quem é servo. Damos mais valor para quem tem o carro do ano e não para quem se submete à vontade de Deus. Isso aqui é para nós pensarmos, isso aqui vai nortear a ideia da missão de Cristo e do que ele planeja para a igreja. Veja agora, segunda-feira, a declaração da missão de Jesus. Qual era a missão? Diante desse quadro que Deus prestigiou Maria, estou fazendo aqui o link, pulamos para a segunda. Qual era a missão de Jesus? Ele chegou na sua sinagoga, lá em Nazaré, e lhe foi dado a oportunidade de ler o texto que se lia a cada dia. E o texto está lá em Isaías capítulo 61. E o texto é repetido em Lucas capítulo 4. Vamos dar uma olhada. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, que falamos, Isaías 61. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tiago, o que é isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava ungido pelo Espírito Santo. Me ungiu para evangelizar os pobres. Ele vai levar o evangelho eterno, o plano da salvação. A história da queda e a história da restauração do homem. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, quebrar todo jugo psicológico, o jugo social e o jugo da doença. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Muito se discute o que seria apregoar o ano aceitável do Senhor. Alguns acreditam que seria uma referência ao ano jubileu, porque ele parou o texto ali e aquele ano seria um jubileu. Mas são hipóteses, nada é como uma prova absoluta. Então nós temos aqui que o foco de Cristo seria trazer a liberdade. O foco de Cristo aqui não é provocar uma revolução social, porque ele alivia o jugo, ele leva a paz, ele leva a cura, mas ele também se preocupa em evangelizar os pobres. Isso mostra que nós não podemos, como igreja, ser apenas uma ONG que só distribui alimento. Distribuir alimento é importante sim, levar o amor é importante sim, mas não é só isso, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aí, em sua opinião, por que Jesus respondeu dessa maneira? Como você responderia a perguntas semelhantes sobre a divindade e messianidade de Jesus? Aqui está fazendo referência a Lucas 7, quando João Batista pede para perguntar a Jesus se ele era de fato o Messias. Muitas pessoas entendem nesse texto que Jesus falou: olha o que eu faço, olha os milagres que eu faço. Então, se uma pessoa faz milagres, ela está com o poder de Deus. Mas não é bem esse o foco, porque muitas vezes Jesus fez milagres, os fariseus pediram: olha, mostra-nos um milagre. Se você nos mostrar um milagre, nós creremos em ti. E Jesus fez um milagre. Jesus fez vários milagres. Eles creram? Eles não creram. Eles ficavam dando desculpas. Aí Jesus então ressuscitou Lázaro, que estava morto depois de 4 dias. Jesus fez o milagre, Jesus fez o maior de todos os milagres na presença dos líderes de Jerusalém. E Jesus então entra em Jerusalém e quem puxava o jumento era Lázaro. E o que foi que os líderes da nação falaram? Vamos matar Jesus e vamos matar também Lázaro, porque Lázaro testificava que ele era o Messias, ou seja, eles estavam negando o milagre. Os milagres têm o seu papel, porém, milagres somente não são sinais, não são o critério estabelecido na Bíblia, porque o inimigo também pode fazer sinais e prodígios, como está descrito no livro de Apocalipse. Então, qual que é o foco ali? Ele mostrou para João: João, eu estou cumprindo a missão do libertador. Eu trago a paz, eu alivio o sofrimento e eu despedaço todo o jugo. Essa é a ideia. Eu estou resolvendo o problema do mal. As pessoas perguntam: olha, se Deus existe, por que existe o mal? Porque uma criancinha é estuprada? Porque uma esposa é morta pelo marido na frente dos filhos? Isso é terrível. E Jesus ele vem falando: olha, isso não é o meu propósito, isso não é a minha ideia, eu não criei para ser assim. E enquanto ele podia, ele procurou aliviar, ele procurou reverter as injustiças que havia, quer seja psicológicas, espirituais ou biológicas.
Pergunta de rodapé. Como podemos também equilibrar essa obra com a mensagem crucial da pregação das 3 mensagens angélicas no mundo perdido? Porque tudo o que fazemos deve estar relacionado de uma ou de outra maneira com a proclamação da verdade presente. Veja que Jesus veio fazer uma obra de evangelizar, ele veio pregar o evangelho eterno, de proclamar a liberdade e o ano aceitável do Senhor. Assim nós entendemos que a Igreja Adventista vem fazer uma obra, qual seja, proclamar o evangelho eterno, está lá em Apocalipse 14, verso 6. Ela vem trazer liberdade e ela também vem proclamar um tempo. Chegou a hora do seu juízo. Veja o paralelo. Se você não sabe o que é verdade presente, clique no balão que vai aparecer aqui em cima. Há um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas nós temos uma missão específica como igreja. Nós não somos uma ONG, não servimos apenas para fazer trabalho comunitário. Essa obra já está sendo feita pela Cruz Vermelha, por outras ONGs e diversas entidades de caridade. A nossa obra inclui algo a mais. A nossa obra inclui não só aliviar os oprimidos e necessitados, mas proclamar a verdade presente. Se você não sabe o que é verdade presente, então você não está entendendo qual é o papel da Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem um papel, ela é considerada o povo remanescente e ele tem uma missão. Qual é a missão? Proclamar a verdade presente. Veja o vídeo e estude e entenda o que é verdade presente, para você não perder de vista a missão. Jesus não perdeu de vista a missão dele, não podemos perder de vista a nossa missão. Terça-feira, Jesus cura. Aqui nós temos um desdobramento da parte de segunda. Já falamos aqui qual era a missão dele e parte da missão de Jesus era curar. Então, será que Jesus veio para chamar atenção aos milagres? Ele fazia aqueles sinais para chamar atenção? Não! Os milagres, como eu disse, não eram assim a prova. Eu vou provar aqui que eu sou o Messias por meio de um milagre. Jesus até fez para ninguém ter nada o que falar. Mas o que Jesus queria fazer era aliviar o sofrimento. Por meio do milagre, ele queria aliviar o sofrimento. Mas o milagre não substitui o papel da fé. A fé é fundamental. Tanto que teve milagre, mas quem não teve fé, o milagre não serviu para nada. O milagre só serviu para quem foi curado. E as pessoas que eram curadas, elas então se abriam à ministração da palavra, a uma verdade superior. Essa é a ideia hoje. Nós devemos levar a cura não pelos milagres, mas podemos levar a cura por meio de tratamentos naturais. Milagres também, mas o foco é levar a cura. E o que está à nossa disposição hoje são os tratamentos naturais, os tratamentos pela água, os tratamentos não invasivos, os 8 remédios de saúde. E quando as pessoas então recebem a cura, elas podem pensar, se esse rapaz, essa moça, eles têm tanta verdade com respeito à saúde, será que eles também não têm uma verdade superior, uma verdade espiritual para me apresentar? O objetivo final, está aqui no segundo parágrafo, última linha, o objetivo final era que as pessoas recebessem a salvação em Jesus. Leia a profecia de Isaías em Mateus 12, 15 a 21. De que maneira Isaías e Mateus identificaram o que Jesus estava fazendo como algo maior do que apenas curar os doentes ou algumas centenas de enfermos. Vamos aqui, Mateus 12, 15, verso 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará o juízo aos gentios. Olha então que Jesus estava derrubando a parede de separação, aquela parede ali de Efésios 2, a aliança com os judeus. Então ele estava derrubando essa parede e ele estava proclamando o juízo. Qual é a ideia de juízo aqui? Leia lá Isaías 42 que você vai ter uma outra noção. Ele estava proclamando o direito, as leis, a aliança. Então ele estava proclamando a nova e eterna aliança com todos os povos, de modo que não pode já haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. As antigas separações, as antigas divisões, elas deixam de existir. Cristo proclama a liberdade, de modo que não pode haver nem escravo, nem liberto. O homem não pode subjugar a mulher. O patrão não pode subjugar o escravo. Cura para o corpo e cura espiritual. Vamos para a parte de quarta-feira. Purificando o templo. Por que Jesus purificou o templo?
porque o templo havia perdido seu propósito. Qual era o propósito de existência do templo? Um local de adoração a Deus, um local de ensino. As pessoas eram ensinadas por meio daquele ritual educativo. E o templo não tinha mais propósito. Por quê? Porque o templo virou meramente um lugar onde as pessoas trocavam dinheiro, trocavam animais, vendiam pombinhos, vendiam coisinhas e vendiam e vendiam e vendiam. Então, era um ritual morto. A pessoa só ia lá porque a lei obrigava, ele não entendia nada daquilo e os líderes se aproveitavam da circulação de dinheiro. Pergunta 4. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é a importância do fato de que esses relatos semelhantes foram contados em todas as narrativas do Evangelho? A ideia de que o templo não pode ser desviado do seu propósito e Jesus o purifica e endireita o templo. O templo é o lugar dos fracos e dos oprimidos serem ensinados aos pés de Jesus e depois eles devem ser ensinados. Ide e fazei o mesmo. O que foi feito por vocês, vocês devem fazer para os de fora. Não podemos ficar presos dentro da igreja. A igreja não pode ser desviada de seu propósito. Igreja não é lugar de carreira. Igreja não é lugar de ganhar dinheiro. Igreja não é lugar para fazer programa. O programa pelo programa, sabe? O programa tem que ter um propósito. Não é só porque veio o Dia dos Pais, agora eu vou fazer um programa. Por quê? Porque é o Dia dos Pais. O que eu vou fazer? Eu não sei, mas não posso deixar passar a data. Vamos fazer um programa, alguma coisa. Aí faz um programa pelo programa que não tem sentido, não tem conteúdo. As pessoas vão lá e ano após ano, elas vão se esfriando de ir para a igreja. Elas vão perdendo o sentido. A igreja não é lugar para você sentir... eu sou alguém na minha comunidade. Aí a igreja faz apenas um papel social. Ah, aquele irmão, ele é diácono, não pode tirar ele de diácono que ele se ofende. Ora, às vezes ele ficou idoso, serviu a igreja a vida inteira e deve permanecer sim ali na função de diácono, mesmo que nem tenha capacidade de ir para a igreja. Mas às vezes a pessoa não se adequa ao cargo por inúmeros fatores, por fatores de quebra de mandamento, por fatores de pecados, de não querer o serviço. E aí a comissão precisa tirar a pessoa. A pessoa, não, se tirar ele vai ficar ofendido, se tirar ele desse cargo, ele não vai voltar mais à igreja. Olha, a igreja não é o lugar de ficar dando cargos para as pessoas, para que as pessoas se sintam importantes. A igreja é o local de adorar a Deus e o local de receber instrução. Torá significa ensino, lei significa ensino. Olha a nota de rodapé. Sendo membros da igreja, como garantir que nossas congregações nunca se tornem lugares que necessitem daquilo que o templo necessitava nos dias de Cristo? Quais serão os perigos espirituais que devemos evitar? Primeiro perigo, o púlpito morto. Um púlpito morto significa bancos mortos. Agora, quando o púlpito arde, os bancos também vão arder. Então, as pessoas precisam se preparar para a instrução que é dada na igreja. Porque você tem que trazer alimento também, alimento espiritual. A igreja ela pode fazer um trabalho no bairro, a igreja pode fazer um trabalho num bairro pobre, as mulheres grávidas que estão ali para fazer um pré-natal, a igreja pode fazer um trabalho de prevenção contra a dengue, a igreja pode fazer um trabalho de ajuda àqueles que estão desempregados, não simplesmente dando cesta básica, mas criando um programa de empregos. A igreja pode fazer muita coisa. Agora, quais são os perigos espirituais que devemos evitar? Perder o propósito da igreja, fazer o programa pelo programa, usar métodos carnais que vão atrair pessoas carnais para a igreja, pessoas que não estão comprometidas com a verdade presente. Então, nós temos que estudar a lei e os testemunhos, a Bíblia e os testemunhos para a igreja. E lembrando, a Bíblia é suficiente. Você não precisa ficar inventando novidades. 7 dias com Deus. Não pode ser 5, nem 6, nem 8. Tem que ser 7. Mas por que tem que ser 7? 7 horas com Deus. Olha, podemos fazer? Podemos. Mas aí muitos já começam para a questão de superstição. Então, a igreja não pode ficar sempre trazendo novidade. Aí o foco é a novidade. Não, a Bíblia não é mais suficiente. A exposição bíblica. A Bíblia deve ser exposta e a Bíblia é suficiente para despertar interesse, para reavivar as pessoas que estão mortas na fé.
Você entendeu? Então qual o perigo? O perigo é se desviar da Bíblia. O perigo é não ler os testemunhos. O perigo é você ser pastor, ancião, membro de igreja e nunca ter lido aquela coleção de 9 volumes chamado Testemunhos para a Igreja. Ali ele vai ensinar o que a igreja deve fazer. Agora, se você não lê, aí realmente estamos em perigo de perder o propósito da igreja. A Bíblia é suficiente. Podemos fazer programas, podemos montar estratégias, mas não podemos fugir da exposição das doutrinas bíblicas. Esse é o motivo que os sermões têm se tornado superficiais no país. As pessoas não estão expondo as doutrinas, não estão ensinando o povo, os sermões têm se tornado emocionais. Nós precisamos fazer um retorno às Escrituras, um retorno aos testemunhos para a igreja. Quinta-feira, a cruz de Cristo. É fácil falar, né? Satanás disse para Jesus, é fácil falar que a lei pode ser cumprida. Quero ver você entrar em campo. Quero ver você aqui no ringue. E Jesus foi. Jesus deixa o seu trono. Jesus deixa o seu cetro, a sua majestade. E a lição diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Lembra de Maria que era serva? O Cristo também aprendeu a ser servo. Ele assume a forma de um servo, não a forma de um grande líder, um grande general. Mas ele, antes de tudo, antes de ser coroado como rei, ele foi servo. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. É por isso que ele pode se compadecer de nós. É por isso que ele sabe as dificuldades que você enfrenta com o pecado. É por isso que ele sabe as dificuldades financeiras que você enfrenta, porque ele enfrentou dificuldades financeiras. Ele enfrentou a perda de José, o seu pai, ele sabe disso. Ele sabe o que é sofrer escárnio, ele sabe o que é dor física, ele sabe o que é a tortura, querida esposa que talvez sofreu abuso do marido. Ele sabe o que é apanhar, ele sabe o que é ser esbofeteado. Mas ele tem uma mensagem superior para você, serva, para você, servo. E se você ainda não é servo, observe o que o servo Jesus faz. Abramos aqui então Isaías 53, que é a parábola do servo sofredor. Veja essa palavra, servo, o servo sofredor. Isaías 53. O que aprendemos aqui? A partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, para confortar os que padecem. E como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós não merecíamos, e só temos uma oportunidade, porque ele sofreu o castigo que estava sobre nós, foi posto sobre ele. Entenda que Jesus não sofreu por causa dos pregos, da coroa, da cruz, dos açoites. Não foi isso que matou Jesus. Foi a ira de Deus. Ira de Deus pelo quê? Pelo seu pecado. A ira de Deus pelo meu pecado. Veja só o verso 10. Quem faz Jesus sofrer é o Pai. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor, ao Pai, agradou esmagá-lo, agradou moê-lo. A ira de Deus passa sobre nós e recai em Cristo, para que nós tivéssemos uma oportunidade, para que nós aprendêssemos a não retribuir o mais fraco, o pobre, o pecador, a prostituta, o traficante, como eles merecem, mas dar-lhes uma oportunidade de regeneração, uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de crescimento, porque nós somos as prostitutas e os traficantes no reino de Deus. E Ele morreu por nós. E Ele falou, vá e faça o mesmo. A lição diz, citando Hebreus 4,15, Ele é o nosso sumo sacerdote, que pode compadecer-se de nossas fraquezas. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem pecado. Mostrou como podemos tratar os pobres e oprimidos. Mostrou para que eu e você pudéssemos fazer o mesmo. E você está disposto?
Como tem andado o seu projeto? Como que você tem mudado a sua vida, a sua abordagem nesse trimestre? Talvez você já tinha algum projeto, talvez você sente a necessidade de fazer algo. Como podemos imitar o que Jesus fez por nós na pessoa dos fracos e dos pobres sofredores? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.